Galera, isso é completamente enlouquecedor, tá? Eu vou falar baixo aqui nesse vídeo, porque agora são 2h43 da madrugada. 2h43 da véspera do jogo mais importante dos últimos 15 anos. 15 anos não são 15 dias. Muita gente está falando que esse jogo é até o jogo mais importante da vida. Da vida da galera dessa geração agora, né? Galera aí entre os 25, 30, 40 anos. Seria o jogo mais importante. Eu sem sono, eu deitei na cama. E aí eu falei, cara, eu preciso me forçar a dormir. Afinal de contas, eu vou acordar cedo para poder ir para o Porto, embarcar para Porto Alegre. Então vamos dormir um pouquinho, descansar. Cadê que eu consigo dormir? E aí eu, atualizando lá o direct do nosso Instagram, as mensagens que vocês mandam, eu acabei tendo acesso ao levantamento muito legal do Felipe Barros. Felipe Barros é scouter, né? Eu acho que ele é jornalista também, não tenho certeza. Mas ele é scouter, faz um belíssimo trabalho. Então siga aí o canal do Felipe Barros, tá? Onde ele fez um levantamento sobre os cobradores de pênalti. Ai, papai. Eu sei que você já coça a cabeça, puxa cabelo para quem tem cabelo, eu não tenho, não tenho. Pênalti não, André. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Rolou nas redes sociais aí, no dia de ontem, uma lista, né? Que seria dos cobradores de pênalti do Fluminense, seus aproveitamentos. Galera, fake news total, mentira aquilo. Aquela lista não procede, aquilo não é verdade, tá bom? Não teve aquilo no treinamento do Fluminense. É óbvio que o Fluminense nos últimos dias treinou bastante pênalti, vai treinar no dia de hoje, terça-feira, já em Porto Alegre, cobrança de pênalti, mas aquela lista não é verdadeira, tá? E o que o Felipe Barros fez? Ele fez um levantamento dos 10 últimos pênaltis dos jogadores do Inter e do Fluminense. E olha, meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa para você, é assustador. Beira o desespero. Mas eu vou te dar uma esperança. Para os dois clubes. Os jogadores do Inter também não têm um aproveitamento altíssimo. Enfim, eu vou colocar aqui na tela e a gente vai debater sobre isso. Eu vou trazer todos os números para vocês, tá? Realmente o Fábio e o Rocher poderão ser heróis caso esse jogo vá para os pênaltis. Eu vou te falar uma coisa, com muita sinceridade, existe uma grande possibilidade disso acontecer, tá? Eu também já trouxe um levantamento para você na live de ontem aqui no canal, que o Inter perdeu as últimas... Tirando o jogo contra o River Plate, que o Internacional venceu, as outras 6 decisões que o Inter tinha disputado em casa, nos pênaltis, o Internacional foi derrotado. Venceu o River Plate. Então, o último duelo deles nos pênaltis, ok para o Internacional. Mas o histórico não é bom não, tá? O Beira-Rio não tem feito diferença nesse sentido, nesse quesito pênalti, não. Então, torcedor tricolor não precisa se desesperar também, enfim. Vou colocar aqui na tela a imagem para vocês. Repito, todos os créditos aí para o canal do Felipe Barros. Sigam lá também, se inscrevam no canal. Tá legal? Antes disso, queria pedir se você puder deixar o like nesse vídeo, pessoal. Se inscrever aqui no canal. É muito importante para mim, para a continuidade do nosso trabalho. Então, se você puder já deixar o like, se inscrever, para mim é muito importante, tá bom? Vamos direto. Vou até botar o óculos aqui. Vamos começar pelos jogadores do Inter, vai. Vamos começar pelos jogadores do Internacional. Começando com o Pedro Henrique, que é o jogador que tem o melhor aproveitamento. Não é o melhor aproveitamento do confronto, não, hein? Já posso te dar uma palhinha, tá? Não tem nenhum jogador do Internacional com 100% de aproveitamento. Nenhum. O Fluminense tem 2, ok? Então, o Pedro Henrique, nas últimas 10 cobranças dele, ele marcou 9 gols. Então, o jogador tem que ficar de olho. O Ener Valencia tem um aproveitamento de 90%, né? O Ener Valencia tem um aproveitamento bem legal também, tá? Ele tem um aproveitamento de 80%. Converteu os 8 dos últimos 10 pênaltis que bateu. Um desses 2 que ele perdeu foi agora, data FIFA, jogando contra o Uruguai. Contra o Rocher, ele isolou, jogou o pênalti para fora. Então, o último pênalti cobrado pelo Ener Valencia, ele perdeu. Mas tem um aproveitamento muito bom, tá? O René também tem um aproveitamento excelente. Ele não bateu 10 pênaltis, bateu 5. Aqui embaixo está um asterisco, ó. Apenas as últimas 10 cobranças de cada jogador, de 2015 até 2023. No caso do René, não tem 10 porque ele não cobrou 10. Então, nos últimos 5 pênaltis cobrados pelo René, ele converteu 4, tá? O Arangues
dos últimos 7 pênaltis cobrados por ele, ele converteu 5, aproveitamento de 71%, e agora começa a cair a média do Internacional. Alan Patrick, que é o craque do time, o presidente do time, faz tudo desse time do Inter, ele tem um aproveitamento de médio para ruim, tá? 60% dos últimos 10 converteu 6, tá? Assim como o Bruno Henrique, também dos últimos 10 converteu 6. O Carlos de Pena, dos últimos 10, converteu 5. E o Luiz Adriano, que é a reserva, probabilidade pequena de bater, tem o pior aproveitamento do Internacional. Das últimas 10 cobranças, converteu apenas 4, tá? Vamos agora para os nossos... Ah, tem uma observação, tá? Que eu li na matéria do... Que ele publicou também. É o seguinte, rapaziada. O Rocher também cobra pênalti. É isso mesmo que você tá ouvindo, tá? O Felipe Barros, ele colocou na publicação dele que o Rocher também cobra pênalti. E dos últimos 3 pênaltis cobrados pelo Rocher, ele converteu os 3, tá? Então, além de pegador, o Rocher também é batedor de pênalti, tá? Mas vamos lá. Vamos pro time do Fluminense. Vamos pensar positivo. Lima. Lima não cobrou 10. Lima cobrou 4 pênaltis, mas converteu os 4. Então vamos ficar atento, pessoal. Caso o jogo estivesse encaminhando para o fim e o Lima entrar, tu já sabe por quê. Ele tem um aproveitamento aí excelente, tá? Bateu 4, converteu os 4. Assim como o John Narias, que bateu 3 pênaltis apenas, mas converteu os 3. Assim como o Diogo Barbosa. Olha aí os cobradores do Fluminense podendo estar pintando aqui nessa lista, hein? Diogo Barbosa cobrou 3 e converteu os 3. Paulo Henrique Ganso. Cara, infelizmente, se o jogo for para os pênaltis, muito provavelmente o Ganso não vai estar mais no jogo. Isso é algo que preocupa. Porque o Ganso tem um aproveitamento excelente. O Ganso bateu 10 e converteu 9. Tá? Se tudo acontecer conforme a gente imagina, o Ganso deve começar jogando e deve deixar o jogo ou no intervalo, ou ao longo do segundo tempo. E aí a gente vai perder um dos melhores cobradores do nosso time. Tá? Afinal de contas, o Lima e o Diogo Barbosa são reservas. Ok? O Guga, que será titular, bateu 7 e converteu 5. Tem um aproveitamento de 71%. Um aproveitamento bom. Assim como o Léo Fernandes, que tem um aproveitamento de 70%. Dos últimos 10 pênaltis cobrados por ele, ele converteu 7. Já perdeu um vestindo a nossa camisa. Tá? Os piores cobradores do Fluminense são o Keno, que dos últimos 10 converteu 6, 60%. E isso aqui não é novidade para ninguém. Dos últimos 10 pênaltis cobrados pelo Germancano, ele converteu apenas 4. Tá? Não tá aqui no gráfico, mas o Felipe Melo, ele cobrou 3 pênaltis nesse período do levantamento e perdeu os 3. O Felipe Melo perdeu ano passado contra o Olímpia no Defensores del Thiago. Então, se tem um jogador que não pode cobrar pênalti no Fluminense, é o Felipe Melo. O Cano também é bom evitar, porque esse aproveitamento do Cano aí é bem ruim. E com certeza o Internacional está estudando isso, está estudando as cobranças do Cano, enfim. É o terror para as duas torcidas, tá? O Inter, ele tem 4 jogadores com aproveitamento abaixo de 60%. O Fluminense tem um aproveitamento um pouco maior de seus atletas. E tem 3 atletas com 100% de aproveitamento, tá? Então vamos prestar bastante atenção nisso. Se for para os pênaltis, o Lima tem que estar em campo. O Diogo Barbosa tem um aproveitamento excelente, assim como o John Narias, tá? O Guga também tem um aproveitamento legal e o Léo Fernandes também, apesar de já ter perdido. O Keno é bom evitar bater e o Cano nem se fala. Tá legal, pessoal? É complicado, né? O artilheiro da Libertadores, o artilheiro do planeta, vai para a cobrança de pênalti e ele não cobra. Mas com esse aproveitamento aí, como é que faz? Vai com tudo, aposta no Germancano, fecha o olho e dá-lhe um porradão, e aí? O que fazer? Seria interessante o Ganso estar no jogo. Será que não valeria a pena começar com o Marcelo no meio e o Ganso entrar ao longo do segundo tempo, para se caso for para os pênaltis, a gente poder ter o Paulo Henrique Ganso para a cobrança? Enfim, eu sei que esse assunto pênalti é algo que ninguém quer falar, mas eu preciso vir aqui e trazer esses dados para vocês, esse excelente levantamento feito por Felipe Barros,
Porque se o jogo for para os pênaltis, a gente já sabe o que esperar de cada atleta. Tá legal? Se esse aí for os cobradores, a gente já tem isso na mão e vai poder ter mais confiança ou mais confiança na hora da cobrança. E aí depois ver se os caras vão corresponder ou não a esse histórico deles aí dos últimos anos. Tá legal? Se você gostou do vídeo, puder deixar o like, eu vou ficar muito feliz, galera. São 2h54 da manhã agora e eu não consigo pregar o olho. Eu acho que essa noite eu vou virar. A ansiedade é gigantesca. Amanhã o Fluminense vai decidir a sua vida na Libertadores. 15 anos depois da final do Maracanã, o torcedor tricolor sonha em estar de volta a mais uma final de Libertadores no Maracanã. E é impossível controlar a ansiedade, é impossível dormir. Mas vamos tentar. Vamos tentar descansar um pouquinho. Tá legal? Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores. E vitória, Fluminense. Que seja nos pênaltis, mas que seja vitória.